Caminho e inspiração no setor petrolífero. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição, ao terceiro episódio do CAS Podcast. É graças a Deus e é por vocês que nós existimos. Estamos aqui para uma conversa especial e muito interessante. Hoje, nós estamos no mês de maio já, né? O mês do trabalhador. Essa edição, a terceira edição do CAS Podcast está a ser lançado agora em maio e a nossa convidada é uma convidada que dispensa apresentações, que nós acreditamos ser uma referência no setor petrolífero e propriamente para as meninas ou mulheres, né? Nós focamos nas meninas porque as jovens para nós são meninas. As mulheres. E vocês já conseguiram ouvir pelo menos o sorriso da nossa convidada, mas ainda não viram nem sabem quem é, não é? Mas hoje vamos conversar com a fundadora do podcast Petro Women Talk. Propriamente a senhora Teresa. Olá. Teresa Augusto é a nossa convidada para essa terceira edição do CAS Podcast. Teresa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Natalícia. Obrigada a todos lá em casa. Uma honra e prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A honra é toda nossa, com certeza, mas quem será realmente a Teresa Augusto? Em primeira pessoa, ela vai se apresentar. Ok. Bom, vai ser um bocadinho difícil, mas vamos lá. Eu sou Teresa Augusto, sou jurista de profissão, gosto de dizer que sou empreendedora de coração, tenho sempre uma nova empreitada, conforme os meus amigos dizem. Criei recentemente a plataforma Petro Women Talk Podcast, que é um podcast, é uma plataforma que foca-se especificamente no setor de petróleo e gás, com uma vertente feminina, ou seja, queremos dar ênfase e voz àquele que é o impacto das mulheres no setor de petróleo e gás, e temos tido conversas semanalmente com convidados que são expertos do setor, tanto homens como mulheres, e que têm nos mostrado como é então o dia a dia ou a realidade deste setor tão dinâmico da nossa economia. Bom, tendo em conta que é um setor dinâmico, Teresa, o que motivou a entrar para esse setor? Eu, na verdade, sempre quis seguir direito penal. Sempre gostei de crime, resolver problemas. Mas em 2013 tive a oportunidade de fazer um estágio no escritório de advogados, LCF, da doutora Lourdes Caposso. E ela especializa, ou seja, o escritório de advogados é especializado em matérias de conteúdo local, do setor petrolífero. Ou seja, que é a vertente local de prestação de bens e serviços ao setor. E foi aí que eu tive o primeiro grande contacto com a indústria. Achei muito interessante, muito dinâmico. E depois, sabendo que é um setor que alimenta a nossa economia, a mais de 90%, e é um setor onde tem o dinheiro. Então foram assim os principais pontos que me fizeram então seguir para este setor. Mas não houve nenhuma referência, alguma influência importante? Depois de ter estado neste escritório, fui pesquisando e tentando entender quem eram as principais empresas, os principais atores. Em Angola, uma das grandes empresas que sempre se fala aqui no nosso país é a Sonangol. Então foi aí que eu entendi a importância deste setor para nós. E eu sempre tive a ideia e o valor de fazer sempre algo para ajudar o meu país. Eu estudei fora para ajudar o meu país, eu obtive experiência fora para ajudar o meu país, então por que não ajudar no setor que alimenta a nossa economia, que alimenta o nosso desenvolvimento socioeconômico? Então foram as grandes motivações que eu tive. Com certeza tudo na vida tem algumas dificuldades no início. Com certeza. E eu acredito que a Teresa teve algumas dificuldades. Quais foram os principais obstáculos que enfrentou e como superou? Foram muitos. O primeiro deles, assim, o mais sonante, foi estar longe da família. Eu vivi fora há muitos anos a fazer a formação e eu quis fazer a formação num país de língua inglesa. Então, uma outra barreira foi a língua. No início eu não entendia muito bem, cheguei inclusive a pensar em desistir do curso de Direito, talvez seria mais fácil fazer ou em Angola ou Portugal e Brasil, por ser a mesma língua, mas algo dentro de mim disse-me que eu não posso desistir. Dificilmente eu vi alguém na minha família a desistir de algo e eu não queria ser a primeira. Então, a distância, a barreira linguística,
o frio, que também realmente foi duro. Foram assim as principais barreiras que eu tive, pelo menos no percurso acadêmico. Certo. Depois, quando regressei a Angola e estava, enfim, na busca do primeiro trabalho, o sonho era estar numa grande petrolífera, vim com um plano A todo bem organizado, não tinha como dar errado. Só que não deu certo. Cheguei em 2014, 2015, foi o auge da crise no setor petrolífero, foi uma crise mundial. O setor estava a despedir pessoas, estavam a reduzir os projetos, a encerrar trabalhos, então não tinha como contratarem uma jurista. Se engenheiros estavam a ser despedidos, imagina, jurista. Então eu tive que realmente repensar no meu plano, na carreira que eu queria seguir, e fiz um plano B. Acho que a vida, de alguma forma, apresentou-me um plano B. E tive a oportunidade de fazer um estágio no escritório de advogados, AC Advogados, e depois no Ministério das Finanças. E foi aí no Ministério das Finanças que, de uma forma indireta, voltei a ter contacto com o setor petrolífero. Ok. Teresa, é técnica sênior hoje no setor petrolífero. Exato. Como foi a tua evolução até chegares à posição de técnica sênior? Deixa clarificar aqui, porque como nós temos dito, né, o nosso programa é de jovens para jovens. E muitas das vezes a juventude tem em mente que as coisas acontecem do nada. E eu aprendi e sei que existe um processo. E com certeza para chegar à técnica sênior, um dia se calhar foi assistente, passou por técnica e hoje chegou à técnica sênior. Como é que foi essa jornada? Exato. Nesse setor desafiante. E Natalice, eu gostei muito da tua introdução, porque realmente ao vermos talvez as pessoas nas posições em questão, dá a sensação que o processo foi fácil e foi rápido, enfim, isso aconteceu num piscar de olhos, mas a realidade mostra-nos de forma diferente. Como eu disse, eu tinha um plano A completamente seguro, que infelizmente não deu certo, né? Foi a vida nos mostrar que a vida acontece. Exato. Então eu agarrei a primeira oportunidade. O que eu diria que aconteceu comigo foi um grande diferencial, foi saber o que eu queria. Eu sempre soube o que eu queria. Eu queria fazer parte do setor de petróleo e gás. Desde 2013 que eu tomei essa decisão. Poderia ser diferente, poderia levar mais tempo, poderia ser por caminhos diferentes, mas dentro de mim eu sempre soube que eu estaria no setor de petróleo e gás. Estudei para isso, fiz um mestrado em petróleo e gás, Direito de Petróleo e Gás em Minas, fiz uma pós-graduação também no setor petrolífero. Então eu sempre tomei as minhas decisões com base neste grande objetivo. Então uma das dicas que eu deixo aqui, se calhar, para os jovens, é saber exatamente o que querem. Onde é que eu quero chegar? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas onde eu quero chegar de facto. Então isso foi assim, um diferencial para mim. Depois, quando estive no Ministério das Finanças, o meu primeiro emprego, a grande oportunidade que apareceu foi como secretária. Okay. Eu já tinha mestrado, já falava inglês, enfim, estava completamente... secretária. Então tinha assim quase que, mas não sei se faz sentido, mas algo me disse, o que importa é começar. E deixa-me que lhe diga, Natalice, foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu aprendi muito sobre a instituição, na altura era o Ministério das Finanças. Aprendi muito, conheci muitas pessoas e foi com base, ou seja, foi graças a estas pessoas que eu conheci que eu estou hoje onde eu estou. Ou seja, foram estas conexões, estas ligações, este contacto, ter a oportunidade de conviver com pessoas que já estavam no sítio que eu queria estar, que possibilitaram de alguma forma de chegar onde eu cheguei. Fiquei quase 5 anos no Ministério das Finanças, como secretária 1 ano, e depois os outros 3 e mais qualquer coisa no gabinete jurídico, já a exercer então a função de técnica, então estava mesmo já na minha praia. E aí eu tive a oportunidade de fazer parte do grupo de trabalho para a reestruturação do setor petrolífero. Olha como é que as coisas acontecem. Fui uma das escolhidas para fazer parte do grupo técnico jurídico, que era para refazermos
A lei das atividades petrolíferas, porque o setor iria sofrer uma alteração, já não seria a Sonangol a concessionária nacional, ou seja, já não seria a Sonangol a licenciar as empresas exploradoras e produtoras de petróleo, seria então uma agência que seria criada para este efeito. Então, neste grupo eu tive a oportunidade de conhecer pessoas da Sonangol, Ministério dos Petróleos, ou seja, pessoas da área que eu queria fazer parte. E conheci pessoas brilhantes, quadros excelentes, muito inteligentes, que ajudaram imenso e ajudam até hoje. Fiz grandes amigos, que até hoje batemos o contacto. E foi graças a uma dessas conexões, desses contactos, que depois surgiu a oportunidade de fazer então parte da agência que foi criada, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a NPG, onde eu me encontro agora. E, Teresa, há assim uma experiência marcante, um momento decisivo que gostarias de destacar na tua carreira? Eu acho que foi quando eu fiz parte deste grupo de trabalho. Eu vi a dinâmica, foi assim, a primeira vez que eu tive um contacto prático com o setor. E era a ligação. Exato, a ligação que faltava, né? O que eu já sabia na teoria, faltava a parte prática. E conhecer colegas, ter a oportunidade de falar com altos cargos do setor, engenheiros que já estão no setor há 20 anos, 30, foi assim um divisor de águas para mim. Foi aí onde eu tive a certeza que era o setor que eu gostaria de fazer parte. Mas fiquei com dúvidas, né? Primeiro, eu não sou engenheira. E eu fiquei assim, bom, isto é um setor técnico, né? Tem engenheiros de petróleo, geólogos, geofísicos, eu sou jurista. Mas será que faz sentido? O setor também precisa de juristas, o setor precisa de médicos, o setor precisa de economistas. Então, estas áreas de suporte também fazem parte do setor. Sem elas, talvez fosse ser mais difícil as operações, né? Sem um contrato, como é que vamos ter um negócio? Não é? Então, eu deixei estas dúvidas, estas barreiras internas baixarem um bocadinho e segui o caminho. Boa. E o que mais te desafia no teu trabalho atual? E o que mais te realiza? O que mais me desafia é a experiência que os meus colegas passam. Como eu disse, é um setor a longo prazo. Ou seja, tem pessoas que estão realmente há muito tempo no setor, 20, 25 anos, 15 anos. E elas já trazem uma bagagem que eu ainda não tenho, né? Eu estou ainda há pouco tempo no setor. E todos os dias eles desafiam-me. E eu vejo esses desafios como uma forma positiva. Porque desafiam-me a sair da minha zona de conforto, a ir atrás da informação, a entender os projetos, a sair apenas do escopo de direito, que é o escopo da minha formação, e ir para a parte técnica. Porque só com essa sensibilidade técnica que eu consigo amanhã dar um parecer mais próximo da realidade dos meus colegas que estão ali no mar, que estão a fazer onshore, que estão na exploração, que estão na produção. Eu preciso de entender como é que funciona o negócio para de alguma forma ser uma profissional melhor. Então, acho que são estes os desafios. Nós temos projetos, nós começamos a atividade exploratória em Angola em 1910, há mais de um século. Então, já existe muita coisa antes sequer de eu estar nascida. Então, ir atrás destes processos, entender como é que tudo funcionou, a história, como é que nós chegamos até onde estamos, o que é que já foi feito, acho que tem sido um desafio muito grande, mas que tem puxado bastante a ser cada vez mais... ou seja, a cada vez mais ir atrás das informações e tornar-me uma melhor profissional. Boa. Teresa falou sobre a questão da indústria e falou do facto de não ser engenheira, sendo jurista, entrar para essa indústria, para esse setor. A minha questão seguinte é: há espaço para todas as profissões no setor petrolífero? Eu lembro de ter conversado com um senhor que atua na área também, e ele dizia: há espaço para todos, Natalice. O setor petrolífero é um setor abrangente, há espaço para todos. Mas eu fico a me perguntar como, se esse setor petrolífero, se calhar é para pessoas que estudaram só petróleos, engenheiros que se formaram em petróleos, podemos considerar que o setor é só para esses ou há espaço para todos? Porque há jovens que se calhar aspiram chegar nesse setor, mas por conta de, vou dar o meu exemplo, ser formado em informática, acha que não. Há espaço para todos. Natalício, eu acredito que sim. Eu posso dizer que sim.
E vou dar só alguns exemplos, que é para talvez ser um bocadinho mais próximo da realidade. Sabemos que grande parte da nossa exploração de petróleo é feita no mar, no offshore. E as pessoas que estão no mar, por exemplo, precisam de comer. Tu não vais ficar a trabalhar sem comer. Quem vai fazer a comida talvez não é um engenheiro, provavelmente é um cozinheiro. Primeiro ponto. As pessoas precisam de dormir, precisa ter cama, precisa ter condições. Se alguém fica doente, imagina, se agora temos um acidente de trabalho, temos que ter um médico que talvez possa nos socorrer, fazer um curativo. Então já precisamos, para além do cozinheiro, de um médico. Se nós sujarmos alguma coisa, provavelmente vamos ter alguém da limpeza que vai nos ajudar a limpar. Certo. Se nós quisermos fazer um contrato, eu agora quero explorar no Brasil, eu preciso fazer um contrato. Talvez vou chamar um advogado, né, que me vai ajudar, dizer quais são as leis que eu preciso de seguir. E aí já tenho o jurista, o advogado. Eu quero entender quanto é que eu vou ganhar com este meu negócio. Preciso ter talvez um economista que vai fazer um estudo de viabilidade, vai nos mostrar qual é a parte econômica do nosso projeto. Então já temos aí um economista. E amanhã precisamos lançar o nosso projeto, precisamos que as pessoas conheçam que estamos a fazer um projeto. Vou talvez precisar de uma equipa de marketing, de uma equipa de comunicação que me irá ajudar a traduzir todo aquele meu projeto para uma linguagem que o meu público possa entender. Já precisamos de alguém, de agentes de comunicação, de marketing e por aí vai. São vários exemplos que eu poderia dar, poderia sair daqui agora. Então, eu acredito que é uma indústria completa. Por isso é que é uma indústria, porque envolve vários segmentos. Embora o petróleo é extraído pelos engenheiros, mas existe todo um processo de suporte que dá realmente este apoio às operações. Se nós precisarmos de recrutar, temos que ter técnicos de recursos humanos que vão fazer então essa filtragem, este processo, né, de recruta para os melhores profissionais para aquelas áreas. Então já precisamos de alguém, precisamos de gestores para gerirem os projetos. Então eu acredito que é uma indústria integrada. Eu acredito que todas as áreas podem facilmente complementar-se à atividade. E por isso é que ela engloba, enfim, existem muitos países em que grande parte da população está integrada no setor petrolífero, não apenas de forma direta, que é nas operações, mas de forma indireta, que é na prestação dos serviços. Por exemplo, eu agora preciso de limpeza de poços. Tem uma empresa que vai prestar esse serviço para limpar poços. Eu preciso de parafusos para as minhas máquinas. Então, eu tenho que ter uma empresa que me preste esses bens. Eu preciso de escritórios, que eu quero trazer o meu pessoal de fora para aqui. Então, vou precisar de alguém que entenda sobre imobiliário, que me ajude a encontrar as melhores ofertas, que faça o melhor negócio. Então, acredito, não sei se consegui responder. Com certeza. Mas acredito que existe sim espaço. Agora vamos ser um pouco mais específicos e vamos olhar para mulheres, tendo em conta que é mulher, Teresa. Como é que vê o papel da mulher no setor petrolífero atualmente? É bem mais valorizado agora, no seu ponto de vista? Eu acho que o papel da mulher no setor petrolífero é preponderante, é fundamental. Foi uma das causas que eu abracei com todo o meu coração e um dos motivos que me fez criar o podcast Petro Women Talk, exatamente para enfatizar as vozes das grandes mulheres do setor petrolífero. Como sabemos, o setor petrolífero é maioritariamente dominado por homens, né? Ou seja, nós temos quase 80% da força de trabalho do setor masculina, então o setor de homens na sua maioria. Mas já tem mulheres, e o número, acho que há 100 anos atrás, talvez o número não era o que é hoje. Hoje ainda não é tanto, mas já é mais do que já foi algum dia. E o que a ciência, os estudos, os relatórios nos têm mostrado é que a envolvência, a contribuição da mulher tem tornado os projetos mais inovadores, mais criativos, mais organizados em termos processuais, em termos de operações.
Hoje em dia, com a tecnologia que está tão avançada nas áreas técnicas, já não tem aquela diferença de força física, né? Que antigamente os trabalhos eram muito mais manual do que hoje é. Então, hoje as mulheres quase que já estão num pé de igualdade com os homens nas plataformas, porque a tecnologia veio de alguma forma trazer esta equidade, ou maior equidade. E muitas mulheres têm mostrado, enfim, são vários os exemplos que eu poderia citar, têm mostrado uma força muito grande. Nós tivemos, enfim, como exemplo posso dar a engenheira Albina Assis, que foi a primeira presidente do Conselho de Administração da Sonangol e foi a primeira mulher a ocupar o cargo de ministra dos petróleos, isto há quase 25 anos. E ela, assim como muitas da sua geração e da nova geração, foram mulheres que não tiveram medo de fazer o trabalho, de enfrentar as barreiras, os desafios, que acredito que foram muitos, principalmente nas áreas técnicas, né, que tem-se falado muito de alguma discriminação que ainda existe, infelizmente, pelo género, né, por ser mulher, mas as mulheres têm mostrado pela competência que são igualmente capazes de fazerem os trabalhos que se propõem a fazer. Então, isso para mim é mais do que suficiente para enaltecer cada vez mais o papel que a mulher tem desempenhado no setor. Boa. Agora vamos voltar para a área um pouco mais generalista. Que conselho daria para jovens que aspiram a trabalhar no setor? O primeiro deles era a capacitação. Capacitação é um setor muito rigoroso. Como eu disse, é muito dinâmico, então as coisas não permanecem iguais por muito tempo, então estão sempre a mudar. O preço do petróleo é volátil, ou seja, hoje pode estar em cima, amanhã pode estar em baixo. O que fazer nestas situações? Então, a capacitação, a busca pelo conhecimento, pelo histórico, entender. Os projetos não surgiram do nada, existe uma forma, existe uma história por detrás de cada projeto, cada bloco, as áreas que estão de alguma forma a ser exploradas, o que é que significa especificamente para o nosso país a exploração e produção de petróleo e como é que nós, enquanto locais, enquanto jovens, jovens angolanos, podemos fazer, como é que nós podemos contribuir para esse setor. Então, o primeiro conselho seria a capacitação. E nessa capacitação, eu iria incluir a capacitação da língua inglesa. É um setor internacional. Não foi a Angola que inventou a exploração de petróleo e gás. A Angola não é o maior produtor de petróleo e gás do mundo. E nós aqui em Angola é só olharmos para ver quem são as principais empresas que exploram o petróleo no nosso país. São estrangeiras. E, então acho que a língua, sendo o inglês a língua do setor, um jovem capacitado com a língua inglesa tem muito potencial para não apenas entrar no setor, mas progredir dentro dele. Então eu acho que a capacitação, a formação na língua inglesa, ler bastante, já tem muitos artigos, livros. Em Angola não tanto, né? Mas temos, por exemplo, os nossos vizinhos brasileiros, que por ser a mesma língua, eles estão repletos de material, artigos. Todos os dias eles têm um artigo novo, têm programas, plataformas educativas. Eu acho que é um bom exemplo de inspiração para jovens. Teresa falou sobre a questão do inglês. Além do inglês, que competências ou atitudes considera essencial para uma carreira sólida na área ou no setor? Primeiro, determinação. Saber o que se quer. É muito importante saber o que se quer. Eu tenho falado com algumas pessoas, alguns jovens, que dizem que querem entrar para o setor petrolífero para qualquer área. Não existe qualquer área no setor. Tem área X, área H, área B. Então, saber exatamente o que se quer. O que eu quero, de facto, entrar no setor? Quero ser engenheiro? Quero estar nos recursos humanos, na área de comunicação, na área de contratos? Entender o que se quer. Então, determinação, saber onde se quer chegar. A outra competência que eu acho que é importante é a adaptabilidade. Temos que nos adaptar a novos ambientes. Existe todos os dias uma coisa nova no setor, uma empresa nova quer investir, uma empresa nova quer desinvestir, novos players no mercado. Agora surgiu, por exemplo, a Namíbia, que se calhar há 20 anos não tinha sequer uma ponta de petróleo descoberta, hoje em dia já tem descobertas, então já é um potencial
também hub para os investidores de petróleo e gás, que está aqui mesmo ao lado. Então, entender como é que, para nós, Angola, como é que temos que fazer agora para continuarmos a nos manter atrativos, né, para investimento. Então, nos adaptarmos, é importante nos adaptarmos, sair da zona de conforto. Se eu sou jurista, não tenho que saber só de direito no setor petrolífero, porque o setor é muito vasto. Então, se eu tiver a oportunidade de andar por áreas diferentes, de aprender, beber da experiência dos outros colegas, entender como é que funciona no campo, no mar, eu acho que seria interessante. E a flexibilidade também, né? De estar aberto a novas ideias, ser inovador, criativo, trazer ideias e soluções criativas, pensar fora da caixa, enfim, algumas. E Teresa, como é que fazes para te manter atualizada e motivada num setor tão exigente? Muito exigente, verdade. Há dias que tudo que a pessoa quer é talvez só assim 5 minutinhos com os olhos fechados para refletir, e às vezes não dá. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer, já fazia antes de estar no setor, é ler. Sempre gostei muito de pesquisar, sempre fui muito curiosa em entender como é que as coisas funcionam, porque que as coisas funcionam do jeito que funcionam. Exato. Então eu sempre fui atrás de informação. Nunca tive vergonha de dizer que eu não sei e de perguntar. Eu estou sempre a perguntar. Se perguntar aos meus colegas, eles dizem que eu estou sempre a fazer perguntas, exatamente para entender como é que funciona. Eu gosto de entender as coisas. Então, gostaria de ler mais do que leio hoje, né? Infelizmente, pelo tempo, pelos afazeres, leio menos do que eu gostaria, mas leio, informo-me. É um setor que tem sempre notícias atualizadas, são notícias internacionais, mundiais. O preço do petróleo não é um preço aqui em Angola, é um preço mundial, então isto vai, obviamente, trazer impactos. Uma decisão de um país pode impactar aqui o nosso país. Estamos agora a ver o exemplo dos Estados Unidos e pronto, guerra na Rússia e outros eventos similares. Então, estar por dentro das tendências internacionais. Tem-se falado muito sobre transição energética, né? Entender em que pé nós estamos, quais são os projetos que o nosso executivo tem para nós, ou seja, para o país. Então, estar por dentro das informações, das notícias, informar-me, pesquisar-me, tenho feito isso. E falado com pessoas também que entendem da matéria. Então, no meu podcast, eu faço perguntas, eu acredito que até são mais para mim do que para a audiência, porque aprendo muito com aquilo que os meus convidados falam. Com certeza, aprendemos muito ouvindo. Sim. E esse podcast também está a ser, com certeza, uma grande aula para nós, uma grande lição para os jovens, né, que tencionam um dia estar no setor petrolífero. E estamos quase no final do podcast, já infelizmente. Mas a Teresa não pode sair daqui sem deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Teresa, que mensagem gostaria de deixar para os nossos ouvintes e para quem tenciona entrar no setor petrolífero? Uma responsabilidade muito grande, Natalice, deixar uma Nesse mensagem. momento eu gosto até de chamar o convidado por tio. A tia Teresa tem um convidado para vocês. Tem um comunicado, uma mensagem para vocês. Para os jovens, para nós jovens, não é? Acho que é importante, e tenho sempre dito, porque realmente faz muita diferença na minha vida, sabermos o que queremos é meio caminho andado para chegarmos lá. Acho que é 50% do caminho. Saber o que querer, onde queremos chegar, que tipo de pessoa queremos nos tornar, né? Nós evoluímos todos os dias. O profissional é apenas o reflexo do pessoal, é uma extensão do pessoal. Se eu sou uma boa pessoa, eu vou ser uma boa profissional, provavelmente. Se eu sou uma pessoa que gosto de comunicar com a minha família, vou talvez comunicar com os meus colegas. Então acredito que não se deve dissociar o pessoal do profissional, muito pelo contrário, tem que se aproveitar as potencialidades do nosso eu, do nosso pessoal, para então potencializarmos o nosso lado profissional, a nossa carreira. E outro conselho que eu daria é fazermos o nosso próprio plano de carreira. Não deixemos que sejam as nossas empresas, as nossas plataformas, instituições a definirem o plano para a vida que nós queremos ter.
é importante nos perguntarmos onde é que nós nos vemos daqui a 5 anos, onde é que nós nos vemos daqui a 10 anos. Quando tivermos dúvida sobre o tipo de profissional que nós somos, vamos nos perguntar, será que eu gostaria que a minha filha tivesse uma colega como eu? Será que eu gostaria que a minha filha tivesse uma chefe como eu? E se a resposta a estas perguntas for não, realmente é um sinal claro que devemos mudar e nos transformarmos naquela profissional que gostaríamos que os nossos entes queridos tivessem. Então, estes são alguns conselhos que eu poderia deixar, que também já alguém no passado já me deu, e que tenho, de alguma forma, seguido e tentado seguir sempre que posso, e tem me levado a oportunidades infinitas. Tem aberto portas na minha vida, tem me proporcionado experiências que eu nunca sequer tinha imaginado. Então é uma dica que eu deixo, espero que funcione também com quem decidir aplicar, e que estamos todos nesta jornada para aprendermos uns com os outros. Muito obrigado, Teresa Augusto. Então é isso, jovens, devemos saber aonde queremos chegar para conseguirmos, né, aguentar o processo até o local em que queremos chegar. Teresa, já só nos resta agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela partilha, muito obrigado por compartilhar um pouco do seu percurso, da sua trajetória, com certeza é inspirador para nós. A sua trajetória é inspiradora para muitos jovens e pessoas que tencionam entrar para o setor petrolífero. Para você, nosso seguidor, muito obrigado por estar aí. Nós queremos agradecer também aos nossos parceiros, a B16 Studio. Se precisar de um trabalho de marketing completo, é com a B16 que você deve entrar em contato. Com certeza não vai se arrepender. Somos gratos a eles por serem nossos parceiros. E, Teresa, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Seguidores, partilhem, subscrevam o canal, continuem a partilhar, que nós vamos continuar a trazer convidados interessantes e convidados que nos inspiram, como a Teresa Augusto, que está aqui conosco hoje. Vamos continuar a trazer convidados dessa magnitude, técnicos séniores. Uau! Pensem em ser técnico sénior, mas há um processo, é isso, Teresa? É isso. Houve um processo e com certeza ela chegou aí, mas não é o fim, né? Ainda continua a sonhar. Com certeza, sempre. Esse é o foco. Então, muito obrigado mais uma vez, Obrigada. Teresa. Obrigado a todos. É graças a Deus e é por vocês que o Conversa das Sextas existe. Vamos continuar a trazer conteúdo de qualidade e até o próximo episódio. Esse foi o terceiro do CAS Podcast.